Lição de número 1, 5 de abril de 2026, segundo trimestre. Título da lição: Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. Textuário. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 12, verso 1. Verdade prática. O chamado de Deus na vida de Abraão e na nossa exige obediência irrestrita, fé e perseverança. Leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 12, versos 1 ao 9. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã, e passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Mamre. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: à tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. Introdução. Neste trimestre, estudaremos a jornada de fé dos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Veremos que o patriarca foi chamado de uma forma muito especial. Sua convocação implicava deixar sua terra natal e ir para um local que não conhecia. Era preciso fé e obediência. Abraão, cujo significado é pai exaltado, depois de um tempo, tendo seu caráter forjado pelo Senhor, teve seu nome mudado para Abraão, que significa pai da multidão das nações. Gênesis capítulo 17, verso 5. Deus chama Abraão. Tópico 1. A fé de Abraão diante do chamado. Gênesis capítulo 12, verso 1. Deus chamou Abraão e ordenou que ele saísse de sua terra, do meio de sua família e seus amigos, e fosse para um lugar desconhecido para ele. Seu chamado exigia fé e obediência irrestrita. Hoje estamos habituados a confiar em tecnologias como o GPS, sistema de posicionamento global, que nos orienta com precisão
sobre onde estamos e para onde devemos ir. Abraão, porém, não dispunha de nenhum recurso visível ou previsível. Ele não tinha um mapa, nem sabia o destino final, apenas a voz de Deus lhe indicando o caminho. Isso nos ensina que Deus sabe o que faz, com quem faz e por que faz, mesmo quando não revela o trajeto completo. O lugar onde habitava Abraão e seus pais era uma terra idólatra. Contudo, ele creu no Todo-Poderoso, único e soberano, e partiu para o lugar destinado por ele. A promessa para Abraão. As promessas feitas a Abraão não alcançariam somente ele, mas incluiriam toda a humanidade. O que Deus prometeu ao patriarca marcaria sua história e a de seus descendentes até os dias de hoje. O Senhor é fiel e cumpre com o que prometeu, mas no seu tempo. Há um tempo certo para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3, verso 1 ao 3. As bênçãos de Deus para Abraão. O texto de Gênesis capítulo 12, versos 1 ao 3, nos mostra o chamado do patriarca que deu origem ao povo hebreu e à nação israelitas. Quando Deus chamou Abraão, prometeu abençoá-lo grandemente. Gênesis capítulo 12, verso 2, parte B. Tal verdade nos mostra que servimos a um Deus abençoador. Ele tem prazer em abençoar os que o amam e nele colocam a sua confiança e esperança. O Senhor prometeu engrandecer o nome de Abraão. E quando ele estava com 99 anos, Deus mudou seu nome para Abraão, cujo significado é Pai de muitas nações. Seu nome foi engrandecido pelo Eterno de forma que talvez ele nunca imaginou. O exemplo de Abraão mostra que o Todo-Poderoso é quem promove aqueles que o amam. Nele confiam e esperam. No tempo oportuno, Deus honra os que permanecem fiéis. Tiago, capítulo 4, verso 10. Tópico 2. A obediência de Abraão a Deus. Atendendo o chamado. Como homem de fé, Abraão atendeu ao chamado divino sem hesitar e partiu para a terra que Deus ordenou, sem saber onde se localizava, seguindo somente a direção do Senhor. Ele não conhecia o significado de fé, tão bem definido na Bíblia como conhecemos atualmente. Hoje sabemos a definição bíblica de fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus capítulo 11, verso 1. Mesmo sem saber, mesmo sem conhecer essa definição, Abraão agiu com fé em sua decisão. Ele não tinha a menor ideia de como seria sua vida em uma terra totalmente desconhecida. Contudo, creu em Deus e partiu para o lugar determinado pelo Senhor. Um descuido. Já vimos que Abraão era um homem de fé, porém permitiu que seu sobrinho Ló o acompanhasse na jornada que haveria de empreender. Talvez Abraão não tenha lembrado de que Deus havia dito que deveria deixar tudo para trás.
não apenas sua terra, mas também a sua parentela. Tempos depois, seu descuido ocasionou alguns problemas com seu sobrinho. Gênesis capítulo 3, versos 8 e 9. Assim Abrão saiu da Caldeia em direção a uma terra escolhida por Deus. Tenha cuidado, pois sempre que deixamos de obedecer de forma irrestrita ao Senhor, os problemas surgem. A passagem por Harã. Nem sempre Deus nos leva diretamente ao propósito que Ele definiu para nós. Antes de seguir a Canaã, no antigo da Palestina, às margens do mar Mediterrâneo, Abraão e os que lhe acompanhavam tiveram que passar um tempo em Harã, cidade importante da Mesopotâmia. Gênesis 11:31. Certamente Deus queria forjar seu caráter antes de sua chegada ao seu destino. Deuteronômio 8:2. Tópico 3. As lutas que Abraão enfrentou ao chegar a Canaã. A dificuldade contra a fome. Em todos os tempos, todos os que decidem obedecer a Deus experimentam batalhas, dificuldades e oposições. No entanto, assim como Abraão, podemos com fé enfrentar todas as batalhas que se apresentam em nossa trajetória. Depois que Abraão chegou a Canaã, deparou-se com um acontecimento frustrante. Diz a Bíblia que havia fome naquela terra e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali. Porquanto a fome era grande na terra. Gênesis capítulo 12, verso 10. Essa é a primeira fome registrada nas Escrituras. Abrão, além de Sarai, viajava com várias pessoas que pertenciam ao seu clã, além de animais que dependiam de seus cuidados. O problema da fome era tão grande que Abraão teve que buscar refúgio no Egito. Gênesis 12:10. A dificuldade de ir para o lugar certo. Havia fome na terra, então para onde ir? Qual direção tomar? Diante das dificuldades, sempre a melhor opção é orar. Parece estranho o fato de Deus tirar Abraão de sua terra e conduzi-lo a um lugar em que havia escassez. No entanto, Abraão estava na direção certa, pois o Todo-Poderoso não erra. Ao que tudo indica, no Egito, terra de idolatria, de tantos deuses estranhos, havia fartura de pão. Sabemos que a terra de Canaã era um lugar frutífero, porém, ocasionalmente, por algumas razões, surgia uma seca severa e com ela a fome. Tempos depois, a história repetiu-se quando os filhos de Jacó, neto de Abraão, tiveram que ir buscar socorro na terra do Egito, quando José governava. Gênesis capítulo 42, versos 1 e 2. Há dificuldade em falar a verdade. O texto diz que quando o faraó viu Sarai com seus 75 anos, mas com uma beleza singular, tomou-a para sua casa. E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó, e fez bem a Abraão, por amor dela. E ele teve ovelhas e vacas e jumentos, e servos e servas e jumentas e camelos. Gênesis capítulo 12, versos 15 e 16. Sarai foi tomada por Faraó, mas Deus impediu que ela tivesse um relacionamento conjugal com ele. O Senhor feriu a Faraó e a sua casa com grande praga por causa de Sarai. Gênesis 12, 17. Então Faraó perguntou a Abrão:
por que não me disseste que ela era tua mulher? Gênesis 12, 18. Abrão mentiu a respeito de Sarai, porque teve medo de que os egípcios o matassem quando soubessem que era sua esposa. Contudo, o Senhor, com sua graça, livrou e a sua esposa dessa situação tão difícil. Conclusão. Como vemos, Abraão foi um homem escolhido por Deus para uma missão importantíssima: abençoar em Cristo todas as famílias da terra. Diante de sua obediência e fé em cumprir sua missão, recebeu da parte de Deus promessas extraordinárias. Essas promessas se estenderiam aos seus descendentes, para que o plano divino de salvação para toda a humanidade viesse a se cumprir. Como homem de fé, Abraão também falhou, mas pela misericórdia divina foi restaurado e tornou-se um dos personagens mais destacados e importantes na história bíblica.